A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betts, estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2017 na lição dos jovens, estudando tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Chegamos agora à lição 10, as 9 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em playlists numa biblioteca, facilitando a localização. Lembrando que nós publicamos, além dessa pré-aula semanal dos jovens, também a dos adultos, estudando a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos, e também a dos juvenis, estudando avivamento para a juventude. Se você tem disponibilidade, assista as 3 pré-aulas semanais aqui do canal EBD, vai enriquecer a tua vida, vai trazer um crescimento espiritual. Muito bem-vindo, você que já tem nos acompanhado, você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. E se você é professor, professora, nos acompanhe de posse da revista. Nós seguimos aqui a ordem lógica, tocando em todos os pontos principais da lição. Fique preparado para fazer as anotações, inclusive das diversas referências bíblicas que não constam aqui da lição, mas vem a somar, vem a agregar, ajuda no entendimento daquilo que está sendo estudado. A nossa lição é a lição 10, ela tem data de 3 de setembro de 2017 e o nosso assunto hoje é o perigo do materialismo. Se você não assistiu alguma aula do trimestre, assista desde a número 1, porque uma lição aprofunda a outra, clareia o entendimento e todas linkadas com o tema geral do trimestre. Por exemplo, a lição passada que falou sobre o hedonismo, muito importante também, e muito do que foi dito lá é totalmente aproveitável aqui nessa lição, que tem como texto do dia 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 aos Coríntios capítulo 15, todo o capítulo, o extenso capítulo, fala a respeito da ressurreição. E no verso 19 vai dizer: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? O que é a duração da nossa vida? 60, 70, 80, 90 anos comparado com a eternidade, que é uma realidade. A vida é um sopro, não é? O Salmo 90, cuidado ao ministrar sobre os salmos e dizer para todos os salmos, como disse o salmista Davi. Davi escreveu aproximadamente metade dos salmos, a outra metade são outros autores, alguns anônimos, e o Salmo 90 é a oração de Moisés. No verso 10 vai dizer que a duração da nossa vida é 60, 70 anos. O que passa disso, o melhor deles é canseira e enfado. Então, no verso 12, Moisés vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que alcancemos a sabedoria. E parte desta sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ninguém começou a ser sábio se não teme a Deus, se não acredita em Deus, se não pauta a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. Ninguém começou a ser sábio se olha a vida apenas no aspecto material. Isso é tolice, não é? Então fique com essa referência e nós vamos aprofundar essas questões, retomar 1 Coríntios 15 dentro de um outro versículo durante a exposição dos nossos tópicos com seus subtópicos. A síntese e o resumo: a cosmovisão materialista busca entender o universo somente levando em conta o mundo físico. Olha, nós vamos ter um livro bíblico chamado Eclesiastes, que vai retratar ali, em resumo, a visão do mundo sem Deus. É desesperador, tudo é vaidade, tudo é ilusão, nada faz sentido. Por isso nós temos esse livro na Bíblia. E lá no capítulo 7 e no verso 2 de Eclesiastes, tem algo bastante significativo para a nossa lição aqui. Melhor é ir à casa onde há luto do que onde há banquete. O escritor de Eclesiastes está dizendo: é melhor ir num velório do que numa festa. Ora, quem que prefere ir num velório do que ir numa festa? Mas na parte B ele explica porque os vivos vão olhar aquela cena ali no velório e vão aplicar aquele momento ao seu coração. O que é que os vivos vão aplicar no seu coração? Eles vão olhar um corpo inerte e vão perceber que ali o carro não ajuda, a casa não ajuda, bem material nenhum ajuda, o título não ajuda em nada, a riqueza e nada, porque todos são iguais, pelo menos fisicamente falando, todos são iguais, porque a eternidade é uma realidade, é uma eternidade com Deus ou uma eternidade separada de Deus. Então os vivos vão aplicar ao seu coração que é ilusão,
colocar o coração nos bens materiais, em posições, em todas as outras coisas, porque a vida passa muito rápido e ali naquele momento, no momento da partida, nada dessas coisas resolve. Então quanto é que eu e você temos? É fácil fazer essa matemática, fazer as contas. É o que podemos levar. Fez as contas aí? Quanto sobrou? Então nada é nosso, nós somos administradores, nós somos mordomos. Então essa palavra aqui introdutória é muito importante dentro desse tema, o perigo do materialismo. O nosso texto bíblico estão em 2 livros da Bíblia, Romanos 1, verso 20 ao 22 e Lucas 12, do 15 ao 21. Nós vamos fechar aqui essa parte introdutória dizendo que nessa lição nós veremos, já estamos vendo um paralelo entre a cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo, com que lentes nós vemos o mundo. Cosmovisão materialista e a maneira de ver o mundo do cristianismo, a cosmovisão judaico-cristã. A denominada então cosmovisão judaico-cristã, que se traduz como a resposta mais contundente de Deus para o mundo materialista decaído, o qual precisa desesperadamente de razões para viver. Por isso que eu disse para você que a lição anterior é muito importante, o que foi dito lá também somar no conteúdo aqui dessa lição, porque lá foi dito, e aqui terminou dizendo o qual precisa desesperadamente de razões para viver. Existe um vazio nas pessoas, existe uma crise existencial, as grandes perguntas da vida, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, e a visão materialista não responde nada dessas coisas, muito pelo contrário, agrava grandemente essas questões, aumenta grandemente o vazio, a falta de sentido na vida e a crise existencial, que na aula passada nós apontamos a solução e vamos fazer isso nessa aula aqui também. Se essa videoaula já está sendo bênção para você, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui, de compartilhar nas suas redes sociais e ser um inscrito no canal EBD, porque os inscritos recebem de primeira mão as atualizações. Vamos então agora aos nossos tópicos, iniciando no tópico 1, traz por título Conhecendo o Materialismo. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro se propõe a uma definição. O que é o materialismo? O materialismo é a cosmovisão, visão de mundo, uma maneira de ver o mundo, uma filosofia da matéria que não admite a existência do sobrenatural, nem de verdades absolutas, mas acredita que todos os fenômenos do universo são explicados exclusivamente pelas condições concretas materiais. No nosso texto bíblico, Romanos 1 e verso 20 a 22, vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, as coisas do Criador, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, elas são... pode-se entender através das coisas visíveis, através das coisas criadas. As coisas que são visíveis são passageiras, as coisas que são invisíveis são eternas. E o autor Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, termina dizendo para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que não tenha desculpa para ser dada. Então, o Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, esse relógio tem um relojoeiro. Então, as coisas criadas, a perfeição com que elas existem, e isso mostra que existe um Criador. Então não existe desculpa para aqueles que querem ter olhos para ver. Então é muito claro, através das coisas visíveis criadas, manifesta então as coisas invisíveis, mostrando que existe um Criador e o poder desse Criador. Agora, que já foi dada aqui a definição, nós vamos voltar a 1 Coríntios 15, o grande capítulo da ressurreição, no verso 32, Paulo vai dizer uma coisa bastante interessante aqui. 1 Coríntios 15, o verso agora é o 32, que diz o seguinte: e se como homem combati em Éfeso contra as bestas, como me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa é a visão materialista, essa parte final. Paulo dizendo, se não existe ressurreição, se não existe eternidade, se não existe Deus, se não existe um Criador, comamos e bebamos
que amanhã morreremos. Não tem sentido nenhum. A gente apareceu do nada, vive um nada, vai para um nada. Paulo disse, se fosse assim, mas se você ler o capítulo todinho, 15 de 1 aos Coríntios, ele vai falar que Cristo é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar para não tornar a morrer, e ele é apenas o primeiro. Depois os que morreram em Cristo também hão de ressuscitar, os que estiverem vivos terão os corpos transformados e serão arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. A eternidade é uma realidade, a vida eterna, uma eternidade com Deus, uma eternidade separada de Deus. Por isso que o nosso texto do dia disse, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muito bem, então está aqui um outro ponto, aqui é mencionada nem de verdades absolutas. Por quê? Nós vivemos uma sociedade que vive uma inversão de valores. O certo é errado, o errado é certo, tudo depende, tudo é relativo. Mas a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Então a grande batalha cósmica, universal, muito antes de ser entre o bem e o mal, é entre a verdade e a mentira. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a serpente vai dizer para Eva, é isso que Deus disse, tentando lançar dúvida, e depois da resposta de Eva, a serpente diz, não, é que Deus sabe, ou seja, nas entrelinhas ela está dizendo, Deus está mentindo para você. Eu que estou falando a verdade. Então a grande batalha é essa. Onde está a verdade? Onde está a mentira? Quem é a verdade? Quem é a mentira? E Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, não um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida. E quando ora pelos seus discípulos, inclusive por nós, porque orou por todos aqueles que ainda hão de crer no Pai, inclui eu e você, em João 17 e verso 17, a oração é todinho o capítulo 17 de João. No verso 17 ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, uma verdade absoluta. Então nós cumprimos aqui o primeiro subtópico, que temos ainda aqui algo importante. Na metade do comentário, o preconceito abrigado na mente dos materialistas atenta inclusive contra as regras de investigação científica, pois descarta previamente a possibilidade da existência de coisas espirituais nas suas análises. Olha o que nós temos no Salmo 10 e o verso 4. Está escrito, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Na verdade, a fé não teme a ciência. Em nossas palestras, palestramos, obviamente, mais em igrejas, mas também em empresas, quase sempre na área financeira e em universidades concernente à ciência e fé. Nós insistimos em dois conceitos muito importantes. Não vai haver divergência, não vai haver choque entre ciência e fé. Pode-se investigar, e quanto mais se investigar com sinceridade, buscando a verdade, mais se vai admirar das coisas criadas e mais vai levar para perto do Criador e para a comprovação da sua existência. Então os dois conceitos são, a ciência precisa ser bem fundamentada e muitas vezes ela não é. Existe uma pseudociência falsa, pseudocientistas, falsos cientistas. E agora, por outro lado, a Bíblia precisa ser corretamente interpretada e muitas vezes ela não é. Então, quando a ciência é bem fundamentada e a Bíblia é corretamente interpretada, pronto, não há divergência, não há choque nenhum. Pode-se investigar. E o materialismo é tão prejudicial que é contra essa investigação científica por acreditar que não existe nada além da matéria. É isso que se propõe o primeiro subtópico. Aqui podemos avançar. O segundo, as origens do materialismo. O materialismo, enquanto pensamento filosófico esquematizado, teve sua origem no século V a.C., com a teoria atomista de Demócrito, o qual defendia que o universo e tudo que nele há é constituído apenas por átomos, partículas invisíveis de matéria que se movem no vazio, definindo assim toda a realidade, inclusive os pensamentos. Então, enquanto pensamento filosófico, aqui está a sua origem. Mas, na verdade, a origem do materialismo, nós podemos colocar assim, eu mencionei Gênesis 3, o capítulo da queda, o capítulo mais triste da história da humanidade. A terra não foi feita para funcionar sem o céu. O ser humano é a coroa da criação, feito à imagem e semelhança do Criador. Foi criado
para a glória do Criador, para glorificar, para adorar ao Criador. Quando a queda aconteceu, a declaração de independência aconteceu, o desejo para adorar permaneceu. Você poderia anotar aí Isaías 43 e verso 21 e fazermos uma aplicação. Diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então o povo de Deus é criado para louvar a Deus, né? Tudo foi criado para louvor da sua glória. E quando a queda aconteceu, então aconteceu o vazio no coração do ser humano, mas o desejo de adorar permaneceu. E quando o foco da adoração não é o Criador, o foco original, o ser humano vai adorar outra coisa, vai tentar preencher esse vazio com alguma outra coisa. E aqui é que entra, das diversas coisas que o ser humano pode tentar usar para preencher esse vazio, o materialismo. Então, adquirindo coisas, comprando, tentando satisfazer esse vazio. E, na verdade, momentaneamente, parece que houve ali uma resposta, uma solução. Mas, daqui a pouco, o vazio retorna e nunca na mesma proporção, sempre maior. Então, aí está a origem real do materialismo, tentar preencher o que só Deus pode preencher. Esse aqui é o nosso segundo subtópico. Você poderia anotar também, a respeito do materialismo, Mateus 6,24, quando o Senhor Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, e não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas, mostrando que as riquezas, e o materialismo está bastante ligado quanto a essa questão de busca das riquezas, está ligado com isso. Então a riqueza pode ser um dom, um Deus na vida de uma pessoa, né? E ninguém pode servir a dois senhores. Então possuir riquezas não é pecado. Nós vamos dar algumas referências mais adiante, lá no segundo tópico, mas a riqueza, possuir a pessoa é que é pecado, porque aonde estiver o tesouro de alguém, aí está o seu coração. O tesouro do materialista está na matéria, está nos bens materiais, em adquirir coisas, e que vai aumentando só o vazio, o desespero, a crise existencial, porque nem bens materiais, nem título, nem prazeres da carne, nem nada mais pode preencher esse vazio no coração do ser humano, porque esse vazio foi deixado por causa da perda da comunhão com o Criador. E só pode ser preenchido quando essa comunhão é restaurada. E isso pode ser feito única e exclusivamente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é grato nesse momento por tão gloriosa salvação e por ter tido esse vazio preenchido quando entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Amém? No Salmo 116, o salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O terceiro subtópico, as consequências do materialismo. Nós vamos ter aqui um romancista ateu, e vai ser dito a respeito dele o seguinte, que ele dizia que a vida era uma viagem de um dia curto do nada para o nada. Então você vê a visão desesperadora do ateu, daquele que não acredita em Deus, não acredita nas realidades espirituais e não acredita na eternidade. A visão é essa: a vida é uma viagem de um dia curto do nada para o nada. Lembra que eu falei para você, e reitero agora, se você puder ler todo o livro de Eclesiastes, você vai ver esse tipo de visão, né? Deixando Deus de lado e tentando interpretar o sentido da vida a parte do Criador. É desesperador, nada faz sentido, tudo é vaidade, tudo é ilusão, não é? E aqui nós vamos ter, ele decidiu viver então, por acreditar nisso, intensamente o seu materialismo e o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. Então ele quis fazer algo que o escritor de Eclesiastes também fez a mesma proposta, né? Mesmo propósito de vida. Eu tenho bastante dinheiro, então eu vou curtir, eu vou aproveitar tudo que um homem pudesse desejar aqui nessa terra, eu vou atrás disso. E quando ele foi, ele chegou à conclusão: tudo é vaidade, não é? Afirmava que tinha tudo para ser feliz sem Deus, mas chegou ao fundo do poço do seu desespero existencial em julho de 61, quando deu cabo à sua vida, tirou a sua própria vida.
por causa desse desespero. Quem tira a própria vida, na verdade ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor. Mas como ele não vê como matar a sua dor, ele pensa que tirando a sua própria vida, a dor morre junto. Então é isso aqui que acontece com quem tem esse tipo de visão. É desesperadora, não é? Nem todos que têm essa visão vão tirar a sua própria vida, graças a Deus por isso. Agora vão desperdiçar a sua vida, porque vão viver sem propósito. E toda a vida tem um propósito. E o alvo principal da vida é glorificar ao Criador e cumprir nesse mundo o seu propósito que ele tem individualmente na vida de cada um de nós. Se nós estamos vivos, é sinal de duas coisas. Sabia disso? Primeira, Deus ainda tem um propósito bendito nas nossas vidas e ainda tem um propósito bendito através das nossas vidas. Nós vamos agora aqui ainda concluir o terceiro subtópico, que diz: o materialismo outorga aparente autonomia ao homem para viver a seu bel prazer, mas lhe tolhe a possibilidade de encontrar a verdadeira felicidade e paz. A verdadeira felicidade não está em coisas, não está em ter, mas estar em ser, e principalmente em um ser fazer parte da nossa vida. Não é? E paz. O que é paz? Ausência de conflito interior. Quem é que está em paz? Quem não está em guerra interiormente. Paz é ausência de conflito interior. Por isso a maior parte das igrejas tem na sua saudação graça e paz. A paz do Senhor, a paz está sempre presente. Muito bem, então esse aqui é o resumo do nosso primeiro tópico. Quero dizer apenas mais o seguinte. Nesse terceiro subtópico, o parágrafo seguinte diz: o maior problema dos materialistas será quando forem prestar contas, porque a prestação de contas é real, vai existir diante de Deus, pois nesta vida eles podem até ter alegria no coração. Sobre essa prestação de contas, eu fiz questão de não concluir o tópico, porque essa aqui é uma lição dos jovens, e é importante dar aos jovens essa referência aqui que eu vou te passar, Eclesiastes, mais uma vez, agora no capítulo 11. Você pode me acompanhar, pode anotar aí, Eclesiastes no capítulo 11, vai dizer o seguinte, no verso 9, Eclesiastes 11 e o verso 9, diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então incluímos aqui a questão dos jovens e a questão da nossa lição da prestação de contas. Haverá uma prestação de contas. Agora sim, podemos avançar. Vamos ao tópico 2. Analisando o materialismo, a futilidade do materialismo é o nosso primeiro subtópico. O materialismo apequena a vida, pois destrona dela tudo que é duradouro e significativo, deixando somente aquilo que é passageiro, pequeno e vão. Eu disse para você no início que quer alguém viva 90 anos, é muito rápido. Eu estou me dirigindo a algumas pessoas aqui que não via a hora de fazer 18 anos, não é? E você se dirige a essas pessoas também constantemente. Quando ela faz 18 anos, ela percebe que daqui a pouquinho é 20, daqui a pouquinho é 25. Quando entra na casa 200, não quero nem contar para você como é. É muito rápido. E você, certamente, alguns rindo agora, porque estão confirmando, dizendo, é a verdade. Aconteceu isso comigo. Você está pensando, não é? Então, o que é isso comparado com a eternidade? Então, alguém não pode caminhar nessa vida perdendo o foco da eternidade, porque quando ele caminha aqui, decide aqui, a vida é feita de escolhas e nós somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências. Quando ele pauta a sua vida, tendo as suas decisões sempre baseadas e focando a questão de que a eternidade é uma realidade, que há um Deus, que haverá prestação de contas e que esse Deus nos deu um manual e no manual estão os princípios, os mandamentos para a sua coroa da criação, que são os seres humanos. Quando ele pauta a sua vida assim, todas as escolhas que nós fazemos são escolhas de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, não é? O outro ponto aqui, a vida é muito curta para ser pequena, disse um escritor e político inglês
do século XIX. Então não se deve aceitar a míope e fútil cosmovisão materialista para resolver todos os dilemas da existência, notadamente porque existe em cada pessoa uma partícula imaterial perene, perene é eterno, perpétuo, a fagulha de Deus, que necessita ter intimidade com o Criador sob pena de perder os melhores sentimentos da vida. Então a vida tem sim um propósito. Eu tenho dito, Deus nos faz originais e alguns de nós quer morrer cópia, quer imitar outra pessoa. Trazendo para o nosso ambiente cristão, evangélico, queria cantar que nem aquele, pregar que nem aquele, ensinar que nem aquele. A vida passa, ele não prega, não canta, não ensina que nem aquele, não faz aquilo que era o propósito de Deus na sua vida. A nossa impressão digital, ela é única, nós somos seres únicos e o propósito do Criador para com a nossa vida é único também. E fazemos muito bem, e isso é sabedoria, buscar de Deus qual é o propósito que Ele tem nas nossas vidas, para nós afastarmos de nós tudo que não assuma, tudo que não agrega valor a esse propósito e, por outro lado, trazer para perto de nós, para a nossa vida, tudo que soma, agrega valor a esse propósito. Quando nós temos esse entendimento, a inveja não fará parte da nossa vida e isso é libertador, porque não vamos querer aquilo que é do outro, porque é do outro, e o que é nosso é nosso. Não vamos querer ser o outro, porque o que Deus projetou o outro para ser é dele, mas o que Deus projetou nós para sermos é nosso. Existe um lugar na terra que só cabe eu ou você, porque foi feito para nós, só nós nos sentimos confortáveis ali. Então isso se chama propósito. Então, a maior decisão que um ser humano pode tomar nessa vida é concernente à salvação da sua alma. Daqui a pouco vamos falar a respeito de um homem aí que queria acumular, e Jesus disse, você é louco de não olhar a eternidade e olhar só esse tempo de vida aqui. Então a maior decisão é a salvação, porque é por toda a eternidade. A segunda maior decisão de um ser humano é essa questão chamada propósito. O que vamos fazer com o tempo de vida que Deus nos dá aqui na Terra? Isso se chama propósito. Muito bem, esse é o primeiro subtópico. O segundo, a loucura do materialismo. Então ele não é só fútil, mas é uma loucura também. E nós vamos ter um exemplo aqui. Além de ser fútil, o materialismo é desarrazoado, uma loucura. Aliás, é a própria Bíblia que chama o materialista de louco. Jesus contou a parábola de um homem rico, o qual, ensandecido, pensou que tinha o controle sobre o tempo futuro. Antes de falar sobre esse homem, o que Jesus disse a respeito dele, a questão do tempo futuro, eu quero te levar a um texto muito importante, marque, é muito importante nesse ponto aqui da lição, Tiago, capítulo 4, concernente ao tempo futuro. As pessoas dizem, daqui a um ano vou fazer isso e aquilo. Olha o que o Tiago diz aqui a partir do verso 13, Tiago 4, 13. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Verso 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou faremos aquilo. Se o Senhor quiser, se nos der vida, faremos isso e faremos aquilo. Por quê? O passado, fica do passado o quê? As experiências, não é? E também fica quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, como diz um hino antigo. Ou seja, olhamos para o passado para ver o quanto Deus tem cuidado de nós e tudo que já tem feito por nós e sermos sempre gratos. Porém, no automóvel o retrovisor é pequeno e o vidro dianteiro é grande, nos dando uma mensagem que de vez em quando tem que olhar para trás, mas focar à frente. Filipenses 3,13, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O dia de hoje se chama presente, por quê? Porque é isso que ele é um presente. E concernente ao futuro, essa palavra de Tiago, muito importante, porque isso está nas mãos de Deus. Deus é o autor e Deus é o conservador da vida. Bom, aí esse homem aqui que Jesus falou sobre ele, projetou tudo, e como era materialista, em vez de falar com Deus, falou consigo mesmo. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte, direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Lucas 12, 19 e 20. Então, olha a seriedade desta mensagem.
Alguém que estava prosperando materialmente e disse: agora eu já tenho isso, mas eu quero isso. Que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, se fartará de renda. Agora eu vou fazer isso, vou fazer isso. E chegou o tempo dele partir, né? E aí a palavra que foi dita para ele: louco, essa noite te pedirão a sua alma, vai ficar tudo isso aí, né? E o que você preparou para a eternidade, para a prestação de contas? Essa é a grande mensagem aqui, combatendo a questão do materialismo e de olhar só para esse tempo de vida e só para a matéria, desprezando as realidades espirituais e desprezando a eternidade e desprezando Deus, o Criador. Assim, a empreitada materialista não tem futuro, como não tinha futuro as condutas do homem aparentemente rico da parábola. Muito bem, agora o terceiro subtópico, a pobreza do materialismo. Aqui nós vamos ter em Lucas 16, verso 25, 26 e 31, mas você pode ler todo o contexto, a parábola do rico e Lázaro, e nós vamos ter aqui que ele tinha recebido seus bens durante a vida e obviamente não tinha juntado tesouro no céu. Então o problema aqui não é que a pessoa era rico e partiu e está sendo punido porque era rico. De forma alguma. Deus não é contra a riqueza. Eu vou te dar agora algumas referências aqui muito importantes. O problema é como está no final do primeiro parágrafo aqui. Tinha recebido seus bens durante a vida e obviamente não tinha juntado tesouro no céu. Então focava apenas essa vida, não focava a eternidade. Não atentou-se que haveria uma prestação de contas e que a eternidade era uma realidade. Então nós vamos ter aqui, eu já disse para você, que possuir riqueza não é pecado, biblicamente. O pecado é a riqueza possuir a pessoa. Anote 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 10, que não vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6 e verso 10. Agora Eclesiastes 5,19, olha Eclesiastes de novo. Eu vou ler agora junto com você. Eclesiastes capítulo 5 e o verso 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho, como que termina o versículo, isso é dom de Deus. Então, uma referência muito importante aqui, Eclesiastes 5 e verso 19. Então, a pobreza do materialismo, porque é muito pobre aquele que só tem dinheiro. Porque a verdadeira riqueza vai muito além de bens materiais. E esse é o nosso segundo tópico. Vamos caminhar para o final da lição. Tópico 3, contrapondo então o materialismo. Primeiro subtópico, a cosmovisão judaico-cristã. A cosmovisão judaico-cristã, como forma de ver e compreender o mundo, surgiu ao longo dos séculos, quando Deus tratava com seus servos, ensinando-lhes como viver sobre a terra. Bom, o que há de mais importante nesse primeiro subtópico aqui é falar a respeito das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, que é o manual do fabricante, o manual do Criador. Ninguém entende mais de gente do que Deus, porque Deus é o Criador. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, porque Gênesis 1, verso 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e daí para frente. Então parte de Deus, que Deus existe, que Ele é o Criador, e daí para frente ela não se preocupa em provar a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E segue daí para frente. Agora, esse manual do fabricante, o manual do Criador, que é a palavra de Deus, eu vou destacar algo aqui que esse princípio já engloba tudo mais que poderia ser dito. Eu disse para você que ninguém entende mais da coisa criada do que quem criou, não é? E em Gênesis capítulo 1, a palavra Gênesis significa origem, princípio, é o livro bíblico que fala do início de todas as coisas. No capítulo 1, quando Deus cria algo, está registrado assim: e viu Deus que era bom. Ele cria outra coisa e viu Deus que era bom. E no final de tudo, o verso 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso aqui é significativo estar no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, porque no capítulo 2 e no verso 18, é a primeira vez que nós vamos ter o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom. O que não era bom? Que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora. Mas o que eu chamo a atenção aqui, e isso resume o que precisa ser dito no primeiro subtópico, é que no capítulo 1 da Bíblia
Deus diz, isso é bom. No capítulo 2 ele diz, isso não é bom. O que é que ele passa fazendo de Gênesis 3 até Apocalipse 22? Passa nos mostrando o que é bom e o que não é bom, porque ele é o criador e ninguém entende mais da coisa criada do que aquele que a criou. Então o manual do fabricante, o manual do criador, a Bíblia Sagrada, quando o criador disser, olha, faça isso, você, marido, esposa, pais, filhos ou qualquer outra situação, faça isso que é bom, pode fazer que vai atrair bênção. Agora, se Deus disser, se o Criador disser, fique longe disso que não é bom, pode ficar longe porque será problema para a nossa vida. Então, a visão, a cosmovisão judaica cristã é uma visão de mundo baseada nos princípios do manual do Criador, a palavra de Deus. Segundo subtópico, a contracultura do reino. A cosmovisão do cristianismo produz uma forma de viver diferente, o que pode ser chamado de contracultura, já que os cristãos não devem viver em conformidade com a cultura do mundo. Aqui o texto principal é Romanos 12, verso 2, que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não somos do mundo, o mundo nos aborrece. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições da sociedade de uma maneira geral, muitas vezes da própria família. Porque a igreja é sal e a igreja é luz. Uma das propriedades do sal, preservar. O mundo só não deteriorou por completo por causa da presença da igreja. Ele é luz. O mundo só não está em trevas por completo porque ainda existe luz aqui, que é a igreja. Então, se nós quisermos entender a cultura do reino, que é uma contracultura desse mundo, principalmente o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, o 6 e o 7. Faça a leitura, ali está a cultura do reino de Deus. E quando você lê com muita atenção, você vai ver que é muito claro que tudo aquilo vai na contramão do que acredita esse mundo, na contramão dessa sociedade. Então é isso que se propõe no segundo subtópico ao falar sobre a contracultura do reino. A igreja está no mundo não para ser influenciada pelo mundo, mas para influenciar. E o terceiro subtópico, a comissão cultural da igreja. Quando Jesus mandou que a igreja ensinasse às nações a cosmovisão cristã, que é o evangelho, que são as boas novas, como ouvirão se não há quem pregue, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Onde está a boca de Deus hoje no mundo? É a minha boca e a sua boca. Onde estão as mãos do Senhor hoje nesse mundo? As minhas mãos e as suas mãos. E os pés do Senhor? Os meus pés e os seus pés, não é? Buscava que o poder transformador de Deus alcançasse o homem individualmente, otorgando-lhe a redenção, mas também influenciasse a comunidade na qual está inserida. A isso se chama comissão, então, cultural. Bom, como já está definido, aqui é importante chamar que a igreja tem, sim, a chamada grande comissão. E essa grande comissão é Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, prega-se a criatura, para que a criatura se torne filho. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A grande comissão também está em Mateus 28,19. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a grande comissão da igreja, e o grande mandamento é o amor, porque tudo se resume, a lei e os profetas, no amor, em 3 dimensões. Na vertical, amar a Deus sobre todas as coisas; na horizontal, ao próximo e para consigo mesmo, porque amar ao próximo como a si mesmo. O verdadeiro termômetro da espiritualidade de alguém é o quanto esse alguém ama. E esse é o resumo da nossa lição. Foi bênção para você? Nós possamos colocar tudo isso aqui em prática, principalmente essa última aplicação aqui, que nós somos igreja, corpo de Cristo na terra, estamos aqui para fazer a diferença, não para ser influenciado, mas para influenciar os diversos ambientes nos quais nós estamos inseridos, saber que a nossa vida tem um propósito único e saber que nós devemos caminhar aqui nessa terra, procurar sim frutificar aqui, mas não perder o foco da eternidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você puder aguardar só um minutinho nessa última
semana eu estive ministrando na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, no culto de ensino. Forte abraço ao pastor Carlos, que sempre nos recebe ali, já tivemos outras vezes, nos recebe com bastante carinho. Sempre é uma alegria estar com os irmãos. E estive no último final de semana ministrando junto à minha esposa Eliane, na cidade de Lavras, estado de Minas Gerais, retornando, porque já estivemos em Lavras ministrando o seminário de EBD, agora retornamos nesse final de semana a ministrar o encontro de casais e, querendo Deus, retornaremos em janeiro de 2018 para ministrar na EBO, Escola Bíblica de Obreiros. Uma semana antes estivemos em Macapá, no Amapá, e deixamos agendado também para retornarmos ministrar o simpósio de EBD em junho de 2018. Não faz muito tempo estivemos em Ponta Grossa e deixamos agendado para retornar, ministrar no encontro de casais em junho de 2018 também. Então, boa parte dos lugares que temos ido, temos sido convidados para retornar a esses locais. Glória a Deus por isso. E lá de Lavras, eu quero enviar um forte abraço ao pastor Orlando Dias, pastor presidente, que sempre nos recebe ali com muito carinho. Deus continue abençoando o pastor Orlando, toda a sua família. O evangelista Jairo e a esposa Mona Lisa são os líderes do departamento da família. Parabéns pelo lindo trabalho realizado nesse encontro de casais. Também um forte abraço a toda a superintendência de EBD, corpo docente, de todo o campo da Assembleia de Deus de Lavras, que sempre estão conosco aqui. Forte abraço ao nosso companheiro irmão Sandro, a sua esposa Débora. Também foi uma alegria ter estado mais uma vez juntamente com os irmãos. Fechamos os compromissos do mês de agosto, agora se inicia setembro. Se você nos desejar na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, os contatos sempre através do WhatsApp. Não é possível responder perguntas bíblicas através do WhatsApp, devido às nossas constantes viagens e os diversos compromissos nos quais nós estamos inseridos diariamente. Agora, em setembro, querendo Deus, esse mês agora que se inicia, estaremos ministrando em Picos, Piauí, nesse final de semana, encontro de casais, São Luís do Maranhão, encontro de casais, Dourados, Mato Grosso do Sul, jovens casais e família, Itaquera, São Paulo, encontro de casais, Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, congresso de estudo bíblico, e a minha esposa vai estar ministrando num período especificamente para as mulheres, e também em Marataízes, Espírito Santo, no aniversário de 18 anos da Comunidade Evangélica da Barra, isso em setembro. Em outubro, em Palmas, Tocantins, encontro de casais, e em Guarapari, estado do Espírito Santo, ministrando ali na Praia do Sol. A partir da segunda semana de outubro até o restante do ano, retornaremos aos Estados Unidos. O último trimestre do ano, as videoaulas prosseguem normalmente, porém gravadas diretamente dos Estados Unidos. Muito bem, o nosso próximo encontro na lição do jovem será na lição 11, vai falar sobre crenças religiosas. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus.